Olá, muito bem-vindos. Estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre o Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. Nesse momento, vamos conversar com os finalistas da categoria Executivo de Tecnologia no segmento Advocacia Pública. Então, são finalistas desta categoria, Executivo de TI Inovador, os seguintes profissionais: Thales José Costa de Almeida, que é coordenador de modernização informática da Defensoria Pública da Bahia; Flávio Júlio Alves da Silva, que é superintendente de tecnologia da Defensoria Pública de Minas Gerais; e Sandro de Oliveira Araújo, que é diretor de tecnologia da Advocacia Geral da União. Então, é um prazer contar com a presença de vocês. Eu vou começar, então, com o Thales José Costa de Almeida. Thales, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco, participando desta edição do Prêmio de Inovação Judiciária Exponencial. Parabéns por ser finalista desta categoria, por estar aí representando a Defensoria Pública da Bahia, mostrando aí os principais projetos. Eu vou começar então, Thales, te perguntando o que no teu ponto de vista são os principais destaques deste momento, os principais projetos que estão sendo conduzidos aí pela área de tecnologia, já que você representa um setor, um segmento aí que é o de tecnologia da Defensoria Pública da Bahia. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Bom dia, Piccoli, bom dia a todos. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar participando desse prêmio aqui, concorrendo com grandes profissionais que estão fazendo acontecer nas instituições também, né. Aqui, Piccoli, logo no início da pandemia, né, como todos, a gente teve o grande desafio de não fazer a instituição parar, né. Como é que a gente vai garantir o acesso à justiça a quem precisa, né? Então, a área de TI foi uma área extremamente demandada desde o início, né? A gente teve que fazer algumas mudanças grandes aqui e a gente contou muito também com o apoio do gabinete, né? A gente teve um patrocínio muito grande, principalmente do Defensor Geral, que encabeçou vários projetos junto com a gente. E entre as ações, né, que eu posso citar aqui de mais importantes que a gente fez, a gente precisava manter o atendimento dos defensores junto com os assistidos, né? Então, o que é que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu transformar alguns números de chip móvel em número comercial de ferramenta de mensagem e a gente conseguiu que os assistidos mantivessem contato com os defensores. Junto disso também, a gente tem uma ferramenta de agendamento online que o assistido conecta junto com a instituição, ele pode fazer a solicitação através do sistema e através do aplicativo. E desde o início da pandemia, a gente conseguiu ter um ganho aí de mais de 800% em solicitações de agendamento, né? Então, a gente conseguiu abrir para toda a Bahia. Antigamente ficava só em Salvador. A gente consegue atender assistidos de de todas as comarcas do estado. Só para vocês terem uma ideia, a Bahia é do tamanho da França, então vocês imaginem aí o desafio que a gente tem, né, de conectar todas as pontas. A gente tem um déficit de defensor grande, a gente não cobre em torno de 25% do território do estado. Então, a gente precisa de ferramentas que a gente aproxime o assistido da defensoria. Então, essa ferramenta de agendamento, ela vem sendo aprimorada constantemente. A gente vem aí trabalhando com algoritmos de inteligência artificial para que a gente já possa dar uma filtrada melhor quando esse relato chegar e a gente passar para o atendente já um relato, vamos dizer assim, mais seguro, de acordo com o que o assistido pede. E outro núcleo grande que a gente conseguiu montar, esse começou no início, um pouquinho antes da pandemia, mas teve um impulso grande, foi o núcleo de gestão de dados que a gente criou aqui, né? A gente hoje conta com um projeto aqui com 2 estatísticos e um cientista de dados, que a gente está trabalhando com alguns projetos voltados tanto para analytics quanto para inteligência artificial. Então, hoje a gente consegue fazer uma análise dos dados que entram na instituição,
a gente consegue entender o que é que chega na instituição e, a partir disso, a gente toma as decisões com base em dados, né? Então, a gente vem aí numa crescente, essa pandemia realmente impulsionou a gente na área de desenvolvimento de alguns projetos aqui, e agora a gente está trabalhando na implementação de algoritmos de inteligência artificial para ajudar tanto o assistido quanto o defensor no atendimento, né? Então, esses são alguns dos projetos que a gente fez aqui, fora todos aqueles emergenciais, né, de você ter que formatar a máquina de todo mundo, colocar todo mundo em casa para trabalhar, mas esses são alguns que eu destaco, principalmente o do agendamento online, que a gente tem um fluxo aí de 15, 20 mil pessoas mês solicitando, então, você imaginar que uma pessoa que não tinha acesso à defensoria em uma comarca. Hoje ela consegue marcar um atendimento sem sair de casa, consegue baixar o aplicativo e consegue fazer toda essa solicitação. Então, tem muitos projetos aqui em desenvolvimento que realmente vêm para agregar, né? A gente vê que esse tipo de trabalho que a gente está vivendo hoje, que é o trabalho híbrido, não vai acabar. A gente já tem projetos pensando aí em um atendimento remoto, de fato, né? De você prover uma ferramenta que o defensor consiga atender o assistido em uma localidade remota e você colocar de fato um atendimento seguro, que tenha toda uma conexão segura, que consiga de fato chegar no fim, né, que é fazer esse atendimento ao assistido. Então, esses são alguns projetos que eu destaco aqui e vamos em frente aí, tem muita coisa para a gente fazer para ajudar os assistidos da instituição. Obrigado, viu, Piccoli? Parabéns mais uma vez, Thales. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um pequeno bate-papo com os nossos convidados, então fica conosco que daqui a pouco a gente fala mais. Vamos agora então conversar com o Flávio Júlio Alves da Silva, que é superintendente de tecnologia da Defensoria Pública de Minas Gerais. Flávio Júlio, seja muito bem-vindo. Parabéns por ser finalista aí do Prêmio de Inovação, categoria Executivo de Tecnologia. Flávio Júlio, o que tu tem para nos contar aí sobre os principais projetos, os destaques da Defensoria Pública de Minas Gerais? Bom dia, Picolis. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço aí a oportunidade, né? Com imensa satisfação estar aqui com esses grandes executivos, né, de TI. E sabe, né? A maioria sabe aí da grande dificuldade. A gente brincou, né? Orçamento, crise. A TI teve que se virar mesmo nos 30, né? Que a gente viu. Nesse panorama, né? Que todo mundo conhece, a gente teve que fazer algumas coisas que realmente tinha que pensar fora da caixa, né? E tivemos o apoio, eu acho que tanto da instituição até do governo, para comentar, igual o Thales falou, a gente sai, né, daquele atendimento presencial e ter que ter esse atendimento assistido dentro da casa dele. E isso vai virando uma rotina, né? Então, ou seja, eu destaco muito. A gente criou aqui um trabalho já vindo da gestão, que é o Fala Defensoria, né? Iniciamos ali com um WhatsApp Business e hoje a gente tem uma solução própria, né? Onde o defensor ele consegue já trocar uma ideia, buscar documento, vídeo diretamente com o assistido, né? Então ele consegue toda a documentação, assistido não precisa sair hoje de casa, consegue iniciar todo o seu trabalho, todo o seu atendimento já dentro de casa, né? Então isso aí veio com o Fala Defensoria e o atendimento, né, que a gente está entregando agora, atendimento online. E esse atendimento online terão já grupos, né, de especialistas, né, que a gente está criando, família, civil, enfim, aonde já consegue dar as informações, todo esse trabalho já diretamente para o assistido. Um grande ponto também que a gente, nesse momento, a gente também gosta de colocar todo o trabalho também que a gente teve, desenvolvimento próprio do sistema de segurança, né? Então, hoje, um defensor, servidor, né, estagiário, você entra nas plataformas da instituição através de um sistema de segurança, onde pode ter biometria, né, a gente vai lançar aí também questão facial,
tudo já pode ser via app, né? Então, isso aí traz essa dinâmica aí para a instituição também, dando a segurança para os defensores e servidores. Então, a gente pensa muito lá, né, no cidadão, no assistido e fazendo um trabalho aqui dentro de casa, né? Sempre agora trabalhando com a transformação digital, tudo via aplicativo, tudo via, né? Se você, a vida do servidor já pode estar toda no aplicativo, toda a parte de perfil, mudança, tudo de informação já pode ser direto já no aplicativo, né? Contra-cheque, bate-papo entre os servidores, então já muda o mindset, né? Hoje que muitos também, antes pandemia, tinha essa questão um pouco do celular, essa versão, hoje eles já estão bem adaptados aí à nova situação do mundo, né? Então, destaco esses projetos que, como até o Thales comentou, a gente vai trazendo sempre para o atendimento aí, o cidadão o mais rápido possível, dentro de casa, que hoje muitos não tinham dinheiro para pegar um ônibus, né? E aí pode ir no vizinho, acha ali a internet, consegue conectar com a gente aqui. Muito obrigado, Pix. Esses são, acho que, os 3 destaques aí que a gente coloca hoje. Muito obrigado, Flávio Júlio. Parabéns pelo trabalho. Parabéns à Defensoria Pública de Minas Gerais. Daqui a pouco a gente volta para um bate-papo com os demais finalistas. Vamos conversar agora com o Sandro de Oliveira Araújo, que é diretor de tecnologia da Advocacia Pública. Sandro, seja muito bem-vindo. Parabéns por ser finalista do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, categoria Executivo de Tecnologia. Eu sei do trabalho sério que está sendo conduzido aí na Advocacia Geral da União. Eu sei dos destaques também que essa instituição tem nesse movimento de inovação. Então, eu gostaria de ouvir de ti quais são, no teu ponto de vista, os 3 principais destaques, o que tu gostaria de destacar de principal aí que está sendo conduzido hoje pela área de tecnologia da Advocacia Geral da União. Bom dia, Piccoli, bom dia aos demais finalistas. A Advocacia Geral da União, ela tem um papel preponderante na representação do Estado brasileiro junto às diversas esferas da justiça, seja federal e, em alguns casos, até mesmo justiças estaduais. Por conta disso, nós temos integração a partir do nosso principal sistema, que é o sistema Sapiens, com os principais sistemas de gestão processual, de acompanhamento processual dos tribunais. Então, talvez dos maiores desafios que nós temos na Advocacia Geral da União seja exatamente garantir a integração entre os nossos sistemas e os sistemas dos diversos tribunais. Para se ter uma ideia, a comunicação de atos processuais, intimação, citação, etc., é feita de maneira eletrônica via sistema. Então, o advogado da AGU recebe a sua notificação diretamente via sistema Sapiens. Vale lembrar que aqui eu represento a instituição, assim como os nossos colegas. Então, aqui não está necessariamente a pessoa do Sandro, mas a Advocacia Geral da União, que possui em seu quadro mais de 7.000 advogados. A gente diz que é talvez o maior escritório de advocacia do mundo. E, ao todo, nós temos, dentro da nossa rede AGU, mais de 14.000 pessoas. Portanto, estar à frente da Diretoria de Tecnologia da Informação da Advocacia Geral da União é de uma responsabilidade enorme. Por outro lado, eu gostaria de destacar 2 grandes projetos que a gente também está desenvolvendo ao longo desse ano e espero fechar esse ciclo de 2021 com os projetos já implementados. O primeiro deles envolve a substituição e ampliação do nosso storage e, mais do que isso, a implementação de um processo de replicação de dados, a partir do qual nós teremos em 2 sites distintos, em 2 data centers distintos, os dados da Advocacia Geral da União armazenados de maneira segura e disponíveis com o maior tempo possível. É claro que todos nós na TI buscamos a famosa disponibilidade 99,99, é o nosso norte, e claramente a redundância de dados
papel preponderante para isso. Uma segunda contratação também de vulto, que a gente veio fazendo a partir do ano passado e já também ao longo desse ano, é a aquisição de equipamentos móveis, estou falando claramente de notebooks, para a nossa força de trabalho. Nós entendemos na AGU que esse trabalho remoto que foi, digamos, acelerado por conta da pandemia é algo que veio para ficar. Quer pela característica do trabalho do advogado, quer pelo resultado que nós conseguimos ao longo desse ano, a alta administração entende que a gente deve manter boa parte da nossa força de trabalho em trabalho remoto. Então, do lado da TI, isso envolve segurança, envolve firewall, envolve VPN, envolve equipamento móvel. A gente também tem um terceiro projeto, ou quarto projeto, que a gente deve tocar ainda esse ano também, que envolve uma central telefônica, digamos, de âmbito nacional, na qual nós, ao invés de nós termos nas 120 cidades em que a AGU possui representação, nós temos centrais telefônicas locais, a gente passar o serviço de telefonia para a nuvem. Tudo isso nesse grande projeto que nós chamamos de trabalho remoto, de presença virtual do advogado. Tudo isso visando a melhor representação do nosso Estado brasileiro junto aos tribunais. Mais uma vez, obrigado pela indicação. Muito obrigado, Sandro. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho sendo conduzido aí pela área de tecnologia da AGU. Eu vou convidar então agora o Thales e o Flávio Júlio para voltarem à tela para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios das áreas de tecnologias conduzidas por vocês, sobre o que, na opinião de vocês, é o principal ponto de atenção neste momento. Certo? Vocês, nessa primeira etapa, falaram dos destaques. Então, eu vou convidar aí o Flávio, o Júlio e o Thales, se podem retornar à tela, para que a gente possa, então, fazer este bate-papo. Só aguardar um instante, ver se o Flávio, o Júlio e o Thales estão conosco. Opa, chegaram. Flávio, Thales e Sandro. Eu vou começar na mesma ordem, das falas iniciais. Então, vou começar perguntando para o Thales. Thales, o que é que te tira o sono hoje? Pico de pergunta boa. O que é que tira o sono hoje? Eu acho que a gente tem um grande desafio, Piccoli, de levar a justiça a todo o território da Bahia. Assim, com um orçamento limitado, com uma equipe enxuta, você de fato garantir que a justiça chegue a quem precisa. Então, a gente na defensoria, a gente costuma ver que a defensoria às vezes é a última porta que o cidadão bate, né? Se ele não consegue um acesso à defensoria, para muitos é fim de linha. Então, a gente precisa garantir que os excluídos digitais possam fazer parte da instituição. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem um grande problema de acesso à internet, de acesso a uma informação correta. Então, eu acho que esse é um grande desafio da gente. Eu acho que do judiciário como um todo, não só da defensoria, né? A gente tem os excluídos sociais, que boa parte da defensoria já atendia, e agora a gente tem os excluídos digitais. Como é que a gente vai fazer isso? Então, assim, uma palavra que a gente sempre usa que é inovação, a gente tem que inovar sempre nos métodos que a gente faz. A gente tenta fazer os sistemas muito, muito simples de uso, entendeu? Com 2 cliques ele já consegue a informação que ele quer. Então, assim, eu acho que o que tira o sono hoje é a gente pensar uma forma de como a gente prover uma justiça que tenha uma eficiência e que chegue na ponta do cidadão da maneira correta. Feito, muito obrigado, Thales. Flávio Júlio, e tu aí na Defensoria de Minas Gerais, o que hoje tu poderia destacar como principal ponto de atenção? Estava pensando, na hora que você fez a pergunta, o Thales foi falando, já veio na cabeça a infraestrutura, né?
Então, como o Sandro comentou ali, a parte de segurança, a infraestrutura em si é algo hoje que realmente tira um pouco o sono, viu, Pedro? Porque o mindset a gente veio mudando, a pandemia trouxe algo meio que automático na vida do cidadão, do defensor, né? Essas mudanças vieram aí. Agora a infraestrutura, cara, segurar tudo, um modelo híbrido de nuvem, um modelo, né, estava comentando um pouco antes com o Thales, a questão de segurança, a gente está recebendo ataques todo dia, toda hora, né? A gente está barrando bem aí com a parte, mas manter também tudo funcionando é um negócio desafiador. Então, é onde diretamente eu brinco com todo mundo, onde eu de vez em quando falo, será que vai ficar em pé? Será que hoje tem alguma coisa? Então, a infra, ela vem tirando um pouquinho do sono. Mas o time aqui tá segurando bem, né? Os investimentos estão acontecendo, então as coisas estão suportando bem. Acho que 2022 vai ser muito focado nessa parte de infra aqui, viu? Tá bem, Flávio, obrigado. Sandro, e aí? É infraestrutura, é nuvem, é LGPD, segurança da informação? O que é que mais tira o sono ou te preocupa e tu poderia sacar com pontos de atenção aí para esse momento? Olha, claramente, a gente tem observado aí ao longo desse ano, uma série de órgãos do Poder Judiciário vem sofrendo ataques de ransomware. Claro que a gente olha muito para o nosso mundo, em que pese a AGU não seja Poder Judiciário, mas ela está vinculada ao PJU, vinculada ao Poder Judiciário em geral. Esses ataques têm sim tirado o sono. Quando acontece, eu tenho certeza que os colegas pensam assim, poderia ser eu, poderia ser a minha instituição. Então, a gente tem feito um esforço junto aos demais órgãos, exatamente no sentido de, a cada vez que um de nós é atacado, todo um ecossistema se movimenta para poder apoiar aquele colega, aquele órgão que sofreu o ataque. Como mitigar isso? É claro que a cada vez que a gente coloca um cadeado, a cada vez que a gente coloca uma barreira a mais de segurança, do lado de lá também os hackers, os atacantes, eles também buscam formas distintas de ataque. Claramente, ter o estado da arte em segurança, manter esse estado da arte também atualizado, passa pelo nosso dia a dia. Mas e a estratégia que a gente vem adotando na AGU vai em paralelo a todo esse processo de garantir a segurança do dado primário, mas, como eu comentei na minha fala anterior, também foca na redundância, até mesmo física, das instalações. E, preferencialmente, eu diria que talvez fosse até interessante, num cenário desse, trabalhar até com vendors diferentes de segurança. Hipoteticamente, se o firewall no data center A é do fornecedor A, que tal ter um firewall de outro fornecedor no data center B, de tal forma que a gente acrescenta uma camada de segurança distinta para quem vem atacar. Muito bom, Sandro. Na verdade, a gente vê aí o tema da segurança realmente tirando sono, não só dos executivos, mas das lideranças também. A gente percebe que esse tema é um tema super estratégico, importante, que está sendo pauta aí em todas as reuniões, quando se fala não só de tecnologia, mas reuniões estratégicas hoje da alta administração, o tema da segurança da informação também está entre as prioridades. Para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e também vou seguir na mesma sequência. Thales, qual a tua visão diante deste momento de retomada das atividades aos poucos, né? A sociedade está aos poucos tomando coragem, retomando algumas atividades presenciais. A gente vê pesquisas aí em todos os segmentos, sejam públicos ou privados, que as pessoas têm preferido não ficar 100% home office, mas também não retomar 100% atividade presencial. Ou seja,
há de se construir aí um momento híbrido. Como que está a Defensoria Pública da Bahia, como que estão as discussões sobre este tema e como que a área de tecnologia pode se preparar, enfim, quais os desafios nesse ponto de vista que tu considera importante para destacar? Piccoli, durante essa pandemia, né, no início da pandemia, a gente sofreu uma transformação muito grande, muito brusca, né? A gente teve que mudar o modelo de atendimento presencial para levar para um atendimento remoto, que a gente já tinha um projeto desse a longo prazo, mas a pandemia veio e passou por cima de tudo. A gente já está começando a estudar esse modelo híbrido aqui, que a gente acha que veio para ficar. A gente não vai ter mais tanta necessidade, vamos dizer assim, de ter escritórios tão grandes, de ter casas no interior tão grande. Então, buscar essa oferta de atendimento e principalmente o atendimento remoto. Então, você imagine que eu tenho comarcas que ficam quase a 1.000 quilômetros aqui de Salvador, que é muito mais fácil a pessoa ir para Brasília do que vir para Salvador. Então, se uma cidade dessa não tem defensoria, como é que eu vou chegar no assistido, né? Então, assim, existe uma emenda, que é a emenda 80, que diz que até o final do ano que vem, salvo engano, cada comarca do Brasil deve ter um defensor público. Então, é um projeto praticamente impossível, né? Você leva em consideração a Bahia, a gente cobre 25% do estado. Então, imagine Minas também, que é o estado que eu acho que tem mais comarcas no Brasil. Então, assim, o desafio é grande você levar esse atendimento remoto de qualidade e com segurança, né? A gente sempre, o pessoal falou de segurança aí, realmente é um tema que sempre está em evidência. A gente brinca, né? Assim, não é que você vai ser invadido, é quando você vai ser invadido, né? Não adianta você ter proteção, os ataques estão ficando cada vez mais sofisticados, então, quando você começa a prover um tipo de atendimento, um tipo de solução pela internet, por tecnologia, a segurança tem que estar junta com ela, né? Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio para a gente, Piccoli. A gente já vem começando a conversar. É interessante que ontem eu tive uma conversa com o defensor para falar sobre esse tipo de atendimento. A gente já vem conhecendo algumas soluções para fazer esse tipo de atendimento remoto. Eu já estou vendo alguns tribunais se movimentando para criar núcleos específicos de atendimento remoto. Então, assim, eu acho que o futuro é esse. O futuro é híbrido. Eu acho que a gente não vai perder o presencial. O grande porquê da defensoria aquele atendimento presencial, é o acolhimento que você precisa ter o assistido, mas a gente precisa de uma forma de quem não consegue chegar no presencial, chegar no remoto, com segurança, com toda a garantia do mesmo atendimento que fosse presencial. Muito obrigado, Thales. Flávio Júlio. Você até comentou, né, o sentimento aí, eu brinco aí também. Existe sentimento até de felicidade desse momento, que tudo que o gestor de TI, né, a tecnologia que ela quer inovar, né? E muito bom para isso. Tudo que o remoto era algo que se esperava, né? Hoje não, ele vem e a gente tem que criar, né, inovar do jeito que o time, né, a molecada, eu brinco igual estava falando com o Thales, eu tenho um momento desafiador que é com muitos estagiários aqui que a gente vem criando, um polo, né? E aí essa molecada quer aprender e quer trazer coisa nova. Então, todos os desafios aí que a gente está tendo, né? A gente perde um pouquinho o sono aí com a infra, mas traz algo positivo, né? Que é criar, né? Então a gente cria, dá aos nossos desenvolvedores, né? Carta branca hoje, cara. O que a gente pode fazer, né? Para realmente inovar? Porque a pandemia, os nossos líderes, né? Defensor geral, enfim, tudo falou, cara, agora é a hora que a TI tem para inovar. Então, o sentimento que eu tenho hoje é justamente isso, é a hora da TI, né? A hora da TI tomar conta no mercado e trazer o que é de novo e o que é inovador para o cidadão, né? Como o Thales falou, a gente não pode nunca esquecer aqui o cidadão, né? O assistido, né? Ele precisa da gente, como a gente vai conseguir chegar hoje dentro da casa dele, né? Ele não precisa vir na nossa casa, a gente, a defensoria, chega na casa do cidadão. É bem esse o sentimento, viu, Pico? Tá bem, muito obrigado, Flávio Júlio. Para fechar o nosso bate-papo aí, Sandro, por favor.
Olha, muito já tem se falado desde o início da pandemia, e talvez uma frase mais interessante que eu já escutei enquanto diretor de TI é que, ultimamente, nada colaborou tanto para a transformação digital quanto a própria pandemia. É, Vários processos foram acelerados em diversos órgãos, empresas também, e, assim, no geral, o resultado que nós, homens e mulheres de TI, trouxemos para as nossas instituições e para a nossa sociedade, o resultado foi extremamente proveitoso. Como eu disse, no caso da Advocacia Geral da União, nós não paramos, no caso dos tribunais, a prestação jurisdicional não parou, o cidadão permaneceu assistido. Alguns colegas citaram a necessidade de assistir ao aquele que não tem o acesso digital. Não é, infelizmente ou felizmente, a realidade da AGU. Tá? A AGU, ela existe para o Estado brasileiro, então o representado é a própria União, ao contrário da própria defensoria, que eu diria que é exatamente o contrário. Quem busca a defensoria é exatamente o menos assistido. Então, no nosso caso, o desafio acaba sendo um pouco diferente, mas, claramente, continuar garantindo a possibilidade de acesso da nossa força de trabalho a esse ambiente excepcional e extraordinário que nós criamos no início da pandemia, enxergar as vantagens que esse ambiente vem trazendo, eu diria que é o nosso grande mote. No caso específico da AGU, nós conseguimos e temos uma projeção ao longo dos próximos anos de uma redução drástica nos custos de infraestrutura física. Estou falando aí de aluguel de espaço físico, e todo o custo de manutenção desse espaço físico. Então, nós tivemos a grata oportunidade de poder redirecionar esse investimento ou esse gasto para o investimento que vai potencializar ainda mais. Então, quando eu falo da aquisição de um sem número de notebooks e que vai permitir o trabalho remoto do nosso profissional, também significa que nós vamos reduzir no médio prazo. É claro que existem contratos de locação, contrato anual, trienal, que não podemos rescindir de imediato. Mas o que a gente enxerga no médio prazo é uma redução enorme dos custos de representação por parte da AGU. Quem tem acompanhado aí o noticiário sabe que o Ministério da Economia estima a economia provida pelo trabalho remoto da ordem de R$ 1 bilhão. Então, eu acho que todos nós, mais uma vez, homens e mulheres de TI, temos uma participação nesse processo. Acho que por si só somos vitoriosos, estamos todos de parabéns, e veio para ficar, tá? O trabalho remoto veio para ficar. É claro, respeitadas as diversidades de cada instituição, o desafio talvez seja permanecer com o digital e com o analógico no próximo ciclo. Muito obrigado, parabéns à Advocacia Geral da União, em nome do seu diretor de tecnologia, Sandro de Oliveira Araújo. Parabéns à à Defensoria Pública de Minas Gerais, em nome do seu superintendente de tecnologia, Flávio Júlio Alves da Silva, e parabéns à Defensoria Pública da Bahia, em nome do seu coordenador de modernização de informática, Thales José de Almeida. Muito obrigado pela presença de vocês. Fica aí, então, essa homenagem, justamente que será prestada a vocês, e que sejam cumprimentadas aí todas as equipes, porque as equipes entregam resultados, vocês são os líderes que entregam através de vários servidores, prestadores de serviços que fazem acontecer esses projetos tão bonitos aí, que estão transformando o segmento da advocacia pública, e principalmente as procuradorias de vocês, as defensorias. E vamos em frente. Muito obrigado, boa sorte a vocês, e eu espero vocês no Expo Jude no dia 5 de outubro, evento que vai até o dia 7. São 3 dias, e 5 à noite teremos a entrega do Prêmio de Inovação, onde vocês serão homenageados. Mais uma vez, muito obrigado.